Beleza, com a gente também o canal Tela Plus. O canal Tela Plus é um canal de streaming de filmes brasileiros, um canal novo que está chegando com tudo, trazendo vários curtas-metragens e filmes, filmes acadêmicos, filmes autorais. É um canal que está promovendo o cinema brasileiro de uma forma incrível. Então, assim que acabar a live, vou deixar disponível o link para vocês, acessem, se cadastrem, comecem a ver os filmes. Vamos valorizar essa galera que está trazendo o cinema nacional para próximo do público, né? Filmes que até então estavam inacessíveis, eles estão trazendo, principalmente os curtas-metragens, está sendo um local de repouso dos curtas-metragens para a galera poder acessar, para poder ver, e vale muito a pena. Então vamos valorizar esse trabalho incrível do canal Tela Plus. Quando você organiza, faço minhas as suas palavras aí do canal Tela Plus. Eu acho que todo e qualquer movimento que celebra o nosso cinema e até além, assim, os curtas-metragens nacional, que a gente sabe que acaba que não tem ali tanto espaço, né, de visibilidade, toda essa distribuição que é super complexa. Mas assim, tem que ser valorizado mesmo. Então tá lá agora para entrar, assistir, consumir. Acho que a plataforma é para isso mesmo, assim, tá mesmo e assistir tudo que tá lá, assim, muito massa esse movimento. Que bom, Fran, seja bem-vinda. Obrigada. Que bacana ter você aqui. Renan, também que bacana ter você aqui. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, quando você me convidou para trazer aqui, para falar do filme 3, falar dos bastidores. Foi uma honra muito grande, assim, eu fico super lisonjeado de ser esse veículo de né, pela primeira vez falando sobre o filme aqui. Você viu que eu fiz aqui até a minha claquete aqui do filme 3 aqui. Olha lá, arrasou demais! Né? As línguas vão falar que não estava no set, mas estava no set, eu aqui diretamente da Itália. Olha aqui, 3 aqui, take 1. É o nosso presente que a gente enviou por correio. Olha só, beleza. Então, os invejosos podem começar a se morderem aí, que eu tenho a claquete do filme 3 aqui em casa. Oficial! Pô, oficial, caramba, né? É isso aí, gente, olha, eu estou muito feliz, eu queria começar com a pergunta, né, assim, de $1 milhão, assim, aquela clássica. Da onde veio a ideia do filme 3 de contar a história dessas três primas, essas 3 amigas, essas 3 que estão vivendo diferentes momentos da vida, em lugares diferentes do mundo, e de repente elas se encontram. Eu queria que vocês contassem como é que surgiu a história de 3 e por que vocês acharam tão importante isso estar nas telas. Quer começar, Françoise? Vamos começar. Você deu um pontapé. Esse pontapé inicial é coisa de Françoise Matoso. Não, bom, primeiro... Eu começo da onde a ideia surgiu e Renan complementa. Que ele já me deixou desesperado, que ele falou, não vai dar spoiler do filme. E eu sou linguado, você tá contando tudo. Ela ia provavelmente falar. Ela ia falar assim, porque no final do filme, eu falei, Françoise, isso não. Não, então, na verdade, a ideia surgiu porque a gente estava meio inquieto, sem produções futuras. E a Rô, que é a que faz a Rita, ela mora na Itália. E aí, conversando, essa coisa de Zoom, eu falei, Rô, vamos criar alguma coisa junto, nem que seja só para praticar. De repente, não vira nada, a gente, enfim, vai desenvolvendo alguma ideia com um objetivo, né? Amparo também, a gente já vinha de um grupo de aulas que a gente estava na pandemia. Vamos fazer meio sem compromisso, mas eu acho que com a liberdade de ter o Renan como roteirista, também da gente conseguir construir as personagens que a gente quer fazer, né? Em vez de a gente receber papel, a gente como atriz às vezes não tem muito a ver e tal, então a gente tem essa oportunidade. Se não dá em nada, a gente praticou, a gente tenta gravar, a gente tinha essa oportunidade, talvez essa viabilidade de ir pra Itália, para gravar lá perto, na casa da Rô, e se nada der certo, vira um curta do minuto e qualquer coisa. E aí a gente começou a fazer esses encontros online, sem objetivo, o Renan sempre acompanhando e fazendo anotações e tal. E aí, a partir do momento que a gente foi construindo essas personagens, a gente começou, mas qual é a conexão delas? Porque a Amparo é espanhola e fala espanhol. A Rô mora na Itália e eu no Brasil, que conexão é essa que a gente vai criar? Em algum momento surgiu essa ideia de primas, porque realmente é isso, né? Primo, você pode ter primo em qualquer lugar do mundo, você pode ter esse monte de encontro. E aí a gente começou então o primeiro
tópico foi, tá, elas são primas, ok. A gente já tem a característica das três. E aí a gente pensou personalidades diferentes. Tá, e qual é a história? Aí é que virou um desespero, porque aí a gente fez muita brincadeira, assim, nisso que a gente estava desenvolvendo. Então, o Renan, ele entrava no Zoom como interferência, né? Então, ele conseguia... A gente ia através de improvisações, que a princípio o nosso filme ia ser meio parte Zoom e parte física. Então, a gente ia começar com esse reencontro delas através do Zoom. Então, todo esse processo nosso foi gravado. E ele mandava mensagem particular para cada uma. Tá, agora você tem que falar sobre isso. E ele falou, gente, não me dá esse poder, que eu estou me sentindo Deus. Porque ele manipulava toda a cena. Até para trazer ele junto também, né? Então, partiu-se daí. Aí agora a Renan continua. Deu poder pro roteirista. Renan, antes de você... se achando. Renan, antes de você começar, quero ler um comentário aqui do Dogão do Óleo Gourmet aqui, né? O que precisarem da TV Marataízes é só falar. Renan sempre acompanhou o Festival de Cinema. Então aqui, ó, já temos uma parceria. É isso aí, cara. Marataízes, terrinha aqui do Espírito Santo. O pessoal tá fazendo um movimento massa lá, cultural mesmo. E é muito bom ver isso se ampliando pelo estado, assim. Cara, isso que a Fran falou, assim, né, fazendo um pouco o link com a sua pergunta, assim, essa história, ela também é por isso que eu acho que eu brinco, assim, que eu tenho uma certa dificuldade de desvencilhar o processo do filme, assim. Porque eu acho que o pontapé inicial, na verdade, não foi assim, queremos contar uma história de 3 primas, entendeu? O pontapé inicial foi... Cara, temos essa frustração artística, né? Essa coisa de ficar esperando, essa passividade do... Né? Porque precisa de dinheiro, você precisa de... Né? É uma área cara, assim, né? Pra se fazer. Então, acho que partiu muito dessa angústia. De, vamos fazer alguma coisa, assim? Vamos dar um jeito de alguma coisa. E acho que... Por isso que eu disse que a Fran que trouxe isso. Porque a Fran iniciou esse movimento junto com a Rô. E aí, eventualmente, com o Amparo. E vocês começaram ali esses ensaios ainda sem saber o que seria, entendeu? Então, eu acho que a fagulha criativa desse filme é exatamente isso. A gente, como artista, querendo fazer alguma coisa, assim, querendo produzir, querendo contar nossas histórias, independente do que sejam, assim. E aí a gente chega nesse segundo momento, aonde é esse poder que as 3 atrizes tinham, assim. Não era eu impondo, vamos contar a história de uma personagem tal, era... Fran, sobre o que você quer falar? Cria uma personagem com base nisso. Amparo, sobre o que você quer falar? Cria a sua personagem. Rô, sobre o que você quer falar? Cria com base nisso, assim. Depois é um outro momento, a gente vê o que a gente vai fazer, assim. Então, todo esse processo era muito delas mesmo. Eu era acompanhante, quase... Você como roteirista vai entender quando a gente começa a escrever e aí, tipo, parece que você tá ouvindo a voz dos personagens, né? Você quase começa a conhecer eles muito bem e tal. E aí, isso que acontecia, mas assim, ao vivo, né? Porque elas iam fazendo e eu ia vendo aqueles personagens ali na tela, que era quase um cinema, porque era no Zoom, assim. E aí você via aquilo desabrochando, assim. Então era muito mais sobre... Vamos aprofundar essas personagens. E aí eu falo, né? O 3 é muito sobre essa... verticalização das personagens e realmente entrando e aprofundando nelas, assim. Mas isso só foi possível porque teve um puta trabalho delas, assim, como atrizes, de todo o movimento, de todas as improvisações, de tudo que elas fizeram, pra ir cada vez mais encontrando camadas. Assim, até os 45 do segundo tempo, elas estavam arrumando coisa, e aí eu ficava maluco pra organizar isso no roteiro. E aí a gente teve, a partir daí, bom, definimos, tá certo, já tinha um grosso, aí a gente começou aí era o meu papel, tá, deixa eu pegar essas 3, tá, vamos criar, aí entra a parte mais racional da coisa, que a gente precisa de conflitos, então cada uma tem que ter alguma coisa que vai ter mais forte para dar um choque né, de personalidade, porque aí a gente vai encontrando os conflitos, e aí não é a mesma relação, né? A Júlia tem uma relação com a Rita tem uma relação com a Carla tem uma com a Júlia, as 3 é uma outra. Então aí a gente foi meio que desenhando tudo isso, assim, até que finalmente a gente tinha uma espécie de trama, e aí a gente começou a escaletar o roteiro, assim. Então
foi um processo muito coletivo nesse sentido, assim, de construção dessa história, né, que partiu muito delas, das personagens. Então, nesse caso, até assim, com outras experiências que eu tenho, onde, né, o ator sempre traz coisa a partir de algo que eu criei, nesse daqui eu consultava elas muitas vezes, assim, tipo, a gente tava para fazer alguma cena, tá, mas tá, a Júlia faz isso, a Júlia é assim, a Rita faz isso, a Rita é assim, como que é? E aí elas viam, porque elas tinham muita propriedade, sabe, assim, com cada personagem. Então foi incrível, assim, um processo muito rico, acho que para qualquer escritor, assim, se tiver uma oportunidade. E eu acho que, na verdade, a gente também é isso, né? A gente criou até o fim, até a última cena, porque como parte muito de improvisação, nossas cenas também eram improvisadas. A gente só tinha escaleta. E aí a gente tinha uma coisa que a gente usa, né? Quando, enfim, a gente tem um insight de alguma coisa. Nossa, Renan colou isso. Aí, Renan, olha só, tem um limite de colar, porque eu vou começar a descolar tudo de vocês, que eu não consigo colar, não vai mudar o roteiro. E a gente teve uma coisa, eu não me lembro exatamente como é que foi. Que a Rô falou assim, gente, colou uma coisa da bebida, que eu acho que a Rita ela é meio conhaque. E a gente começou a brincar com qual bebida cada uma era, sabe? Então. Era uma das minhas perguntas, assim, vocês quase responderam, assim, porque assim, não há protagonismo em três, assim, existem as protagonistas, as histórias, assim, ninguém tem eu tenho meia hora mais de fala, eu tenho, né, 10 falas a mais, coisa do tipo, porque são três histórias e é o que eu acho extremamente fantástico, assim, toda a concepção do que vocês contaram e do que eu já li de três, assim, é que são três histórias que têm uma conexão muito profunda, né? Em que momento vocês, assim, você, Fran, enquanto produtora e uma das autoras do projeto, e Renan, você como diretor e escritor, assim, roteirista, quando vocês encontraram, nossa, olha, encontramos a conexão, assim, porque foi uma colcha de retalhos, que é o que eu estou entendendo, né? Uma colcha de retalhos, e em que momento foi essa conexão, porque é isso que move o filme, né? É isso que move a imagem. O próprio pôster, né, de três, assim, é um pôster belíssimo que mostra as três não separadas, elas são juntas, interligadas, ou com uma mão ou com um abraço. Eu queria saber como é que foi o ponto nosso aqui. Achamos a conexão, assim. Tem uma construção muito legal, que eu acho que foi. Eu tenho na minha cabeça que foi a Fran que disse isso em algumas reuniões, quando a gente bateu o martelo nessa. Tá, temos essas três personagens, elas são primas. Porque essa relação de primos, por exemplo, pegando a minha experiência, né? Quando a gente era criança, era muito grudado, fazia tudo junto. Eu ia pra casa da minha avó nas férias. E aí a gente brincava o tempo inteiro, no dia inteiro, era tudo junto, fazia tudo junto, assim. E aí a vida afasta, né? A gente vai ficando adulto, imagina. E aí dá uma afastada, assim. E aí a Fran colocou isso numa época, assim, o bom da relação de primas é que, assim, existe uma intimidade, mas também existe um afastamento. Então, como é que é isso, assim, né? Como é que é essa... Porque você tá encontrando uma pessoa hoje, mas com uma memória lá da infância, assim, né? E aí eu acho que em algum lugar foi, não consciente, mas em algum lugar isso foi o ponto de partida pra gente entender essa profundeza, assim. Porque a gente estava falando de três mulheres, num momento ali nos seus 40 anos, onde teve toda uma vida, né, afastadas umas das outras, assim. E aí elas se reencontram, mas com uma memória afetiva, né, assim, de quem eram lá atrás, né. E aí eu acho que não tem como não... Bom, tudo tem como, mas digo assim, a gente viu nisso uma beleza de, cara, esse passado vai afetar esse presente. Por mais que tenha uma vida que aconteceu, a gente carrega tudo, né, assim. E aí a gente, era sempre isso, assim. Cada uma tinha um segredo, assim. Cada uma, da concepção, assim, escondia um segredo, assim. Que tá ali no filme, né, aparece e tal. Então eu acho que é tudo isso, assim, esse passado com esse presente, essa vida que elas tiveram e que uma não viu a vida da outra, ou não acompanhou, só viu ali pelo Instagram, que seja, que hoje em dia a gente tem isso, mas também o que bota, né, assim. Então, eu acho que a profundidade veio muito disso, assim, pra gente, em algum lugar do processo também a gente entendeu que não era sobre a trama, sobre um plot, ter um plot twist, ter um não sei o quê. Sempre foi sobre quem são essas três e como que é esse encontro e como que isso reverbera, sabe, em algum lugar, assim, nelas, né?
E é incrível, assim, porque até vou perguntar, histórias de mulheres adultas é difícil de ver no cinema brasileiro, né? São poucos os filmes, assim. O filme tem. E o filme. Isso é mais isso em cinema europeu, né? A gente vê mais isso em cinema europeu. E assim, vocês tiveram algum filme de inspiração, algum filme que foi norteador, alguma comédia romântica? Porque alguma coisa, ou alguma história dramática, assim, porque nós temos alguns filmes brasileiros agora um pouquinho, mas é mais voltado para uma comédia, assim, mas com a mão do drama, assim, a gente não vê, ainda mais histórias de mulheres adultas. Eu queria que vocês contassem um pouco de inspirações, além das que vocês estavam consumindo, se teve algum filme que você falou, olha, essa estética é legal, seria legal se fosse desse jeito, que vocês pensaram dessa maneira? Deixa eu só falar que o meu é muito rápido, a gente vai ficar horas e horas falando de um monte de filme que ele porque eu não enfim, eu vejo muito coisa aleatória, assim. Eu acho que, pra mim, particularmente, eu não sei a visão das meninas também, não teve um foco de inspiração, mas eu acho que uma vontade de contar esse dia a dia mesmo, sabe? Eu acho que não precisa ter uma coisa muito extraordinária, não precisa ter uma coisa muito profunda, apesar de ser, né? Eu acho que é a dor de cada uma. É, mas é isso, assim, é um filme sobre mulheres e sobre conexões, não é sobre uma coisa mega mirabolante, ou alguém que teve uma mega virada de vida. E particularmente esse é o tipo de coisa que eu gosto de assistir. Então, acho que eu parti do princípio da minha criação, do que eu gosto de ver. Eu adoro, assim, quando tem, sei lá, em série, aí você pega duas personagens e bota horas elas conversando sobre o cotidiano e tal. Ah, mas é um papo que não move a história, que não leva a lugar nenhum. Cara, mas é tão interessante, né, ver o papo de duas mulheres maduras sobre o que elas passaram da vida e tal. Então, eu acho que eu, particularmente, trouxe muito isso, assim. E aí, o Renan, ele até deu umas referências, até também, porque referência é bom pra gente até entender esteticamente, posicionamento e tal. Mas eu, particularmente, não me inspirei em nada específico. Mais de uma vontade do que eu gosto de consumir. Eu não vi filme nenhum, essa é a minha resposta. Olha como foi rápido. Não, mentira. Olha, ela falando pra você, hein, cara, olha só. Não, mas a Fran, ela é muito desse cinema. Assim, a gente às vezes bate uma cabeça, que ela manda ver você e fala, Françoise, esse filme ele arrasta demais. Ela fala, ai, Renan, pelo amor de Deus, você não sabe apreciar. Então a gente consegue até se encontrar nisso, assim, de encontrar referências que eu jamais encontraria e ela traz, assim. E aí eu também, ela jamais veria o que eu vejo. Isso é muito legal, assim. Pro 3, eu te confesso que a pesquisa maior que eu fiz foi muito como sendo um diretor realizador, como realizar esse filme. Eu acho que esse que foi o meu foco, assim, porque a gente sabia que a gente estava indo para um país, enfim, né? A gente resolveu fazer essas férias e aí resolvemos gravar um curta que virou um longa. Então, assim, não tinha uma equipe, era a gente, era eu na câmera e as 3 atrizes, era isso, assim. E aí, o que me preocupava mais, porque a coisa da câmera, técnica, a Fran domina bem, então ela tava lá para me dar esse suporte sempre, assim. Mas o que me preocupou, e eu fiz questão de buscar, era como ser esse modelo de equipe, nesse tipo de filme, fazer isso acontecer, assim. E aí eu sigo muito, sou fã, assim, do Mark Duplass, ele é do Duplass Brothers, né, ele e o Jay, assim, mas eu acompanho até mais o Mark. E aí ele tem toda essa trajetória, que são exatamente filmes nesse modelo, assim, sabe? Tipo, do cara, escreve... Tem o Blue Jay, por exemplo, que tá na Netflix, foi isso. Ele e a Sarah Paulson em cena. Ele escrevia um argumento, uma sinopse de cada cena, e os dois iam pra cena improvisar, assim. Então eu fui estudar muito e consumir muito filme desses realizadores. E aí veio o Sean Baker com Tangerine, veio a Lynn Shelton com Hump Day. Aí eu fui, tipo assim, vasculhando filmes, assim, Hannah Takes the Stairs, tudo. Foi um movimento que teve. Aí tem aí uma pegada meio... Mas assim, né, o Dogma 95, porque a gente não tinha um refletor, então a gente tinha que usar a luz do lugar. Né? Então, assim, eu fui me alimentar desse modelo de produção pra ter... Porque era isso, isso é importante dizer, assim. Mas eu também fiz esse movimento porque eu tinha segurança nas 3. Sabe? Eu tinha plena segurança de que as 3 iam dar conta do que diz respeito à atuação, do que diz respeito ao filme, do que diz respeito ao que tá em tela, sabe? Então eu precisava criar, ainda que a gente tinha uma produção do tamanho que teve,
o máximo de conforto possível para as três, assim, para que elas tivessem também confiança em mim e que a coisa fluísse bem, entendeu? Então acabou que a minha pesquisa ela foi muito focada no modelo de produção, assim, em como fazer. Aí, por exemplo, a gente foi conversar, Carlos é um parceiraço nosso, diretor de fotografia. Carlos, a gente vai rodar desse jeito, o que a gente faz? Me dá uma dica. Aí ele deu a dicasinha do filtro pra gente botar na lente, ele deu a dicasinha, vai botar com a câmera, é sempre contra o sol, nunca a favor do sol, porque contra o sol é mais bonito. Então, coisas assim, práticas, a gente foi buscando pra fazer o melhor trabalho que a gente conseguia, né? E assim, você até entrou na pergunta que eu ia fazer, assim. Como a gente fala, a gente sai puxando um assunto no outro. Por que ir pra Itália? Por que filmar lá? Vocês chegaram a pensar em vamos trazer esse filme aqui pro Brasil, vamos andar pelas ruas aqui. E desse processo, assim, né? O quanto foi câmera na mão, o quanto foi câmera estática. Você tem cenas, né? Já vimos ali nos bastidores, tem cenas muito externas, né? Que é difícil de fazer. Vocês foram atrás de alguma liberação, ou filmaram como se fossem turistas mesmo. Queria que vocês contassem, assim, e o quanto as atrizes, né? A Rô e Amparo, assim, falaram, peraí, bora, vamos fazer essa coisa aqui super diferente, né? Como é que foi essa relação? E quanto tempo durou as filmagens, assim? Foram rápidas? Foram semanas, dias? Então, a gente já ia de férias para Itália, então tinha essa possibilidade. É o que eu sempre falo com o Renan, a Itália é um cenário pronto, né? Enfim, todas aquelas construções. Nosso foco foi realmente focar muito no externo por conta disso, porque acho que a gente tinha 1 ou 2 refletores que a gente usava ele para todas as cenas. Então a gente não tinha toda essa técnica também para fazer uma grande fotografia. Então, cara, vamos focar no externo. Autorização, a gente fingiu que não sabia muito das coisas. Não detalhes, né? Ouvi um boato de que quando a equipe é menor do que 15 pessoas, você não precisa de autorização. Não sei se é verdade ou mentira, mas me apeguei a isso. Meio que isso funciona na Itália. Então a gente simplesmente botava Não deu tempo, eles falavam italiano, a gente não sabia a língua, a gente resolveu não perguntar. Não, mas foi até um bastidor de um filme europeu mesmo, que lá na Europa tem essa regra. Aí eu me apeguei à atriz que falou isso, confiei nela. E a gente era muito reduzido, assim, né? Porque era basicamente nós três, com o Renan como câmera. O Arthur, marido da Rô, ajudou muito a gente também de fazer segunda câmera, às vezes operar som. É isso, eu entrava em cena com baterias da câmera no bolso, porque quando acabava eu dava pro Renan rapidamente. As meninas foram, assim, maravilhosas desde o início de tudo, sabe? Porque é muito complicado mesmo a gente tá em cena e ter que fazer técnica. Eu, mal bem, ainda tenho uma formação de cinema, elas não. Então elas foram aprendendo na hora também. A ajudar a Renan com uma lente, sei lá, montar um refletor ali. A Rô fez toda, assim, basicamente, toda a pré-produção na Itália foi dela. Porque a gente estava aqui do Brasil, a gente auxiliava com apoio moral, basicamente. Mas as locações, objetos de cena, coisas primordiais, atores que a gente precisava para complementar ali uma cena ou outra. A Amparo veio com toda a parte dela de logística, porque a Amparo é matemática. Então, ela de organização, de cronograma, dias de filmagem. Então, assim, foi muito legal, porque é isso, é um processo principalmente, e não deixando, né, de deixar o meu agradecimento a todo mundo que estava lá também, que auxiliou, mas de nós 4, assim. Então, acho que o filme tem que ser 4, não pode ser 3. Não, eu acho que a Fran falou tudo, assim. Foram 9 dias de filmagem. A gente chegou uns dias... Então, e aí é isso, assim, porque assim, set de filmagem já é um negócio estressante. O povo já bate cabeça, o povo já, né, às vezes, não é que discute, que briga, mas assim, é normal, é muito estresse, é muita coisa, blá, blá, blá. Então, assim, nesse especificamente, a gente tinha todo mundo morando na casa da Rô, assim, durante esse tempo. Então, ainda tinha, tipo, a gente invadiu um espaço que é dela, da família dela, assim, fomos incrivelmente acolhidos, mas assim, e aí a casa dela também era o set de filmagem, então...
tinha todo mundo invadindo, mais o set de filmagem que tava acontecendo naquela casa, sabe assim? Então, Não, e tinha aí tudo. só uma observação. No primeiro dia, a Rô bonitinha chegou. Ela falou, gente, deixei uma pantufinha pra cada um, porque a gente chegava, tirava o sapato, botava cada um sua pantufinha. No segundo dia, a gente já entrava com o sapato sujo de terra. Renan, corre lá e pega a bateria. Ia com o sapato. Aí ela falou, eu relaxei, tá tudo bem. Era muito, e assim, tinha tudo pra gente sair brigado, todo mundo, Lucas. A verdade é essa. Se a gente parar pra pensar Um no Big modelo Brother, desse né? set, o que a gente fez, assim, como era aquilo, a gente ficava 24 horas juntos. A gente dormia e acordava junto, É, fazendo filme, e tudo junto. Não tinha um minuto de longe, assim. é. Então tinha tudo pra dar errado. E, cara, assim, não tem um A. Assim, nesse sentido, foi assim, uma perfeição, um equilíbrio incrível com todo mundo, até quem chegava pra ajudar, que foram os profissionais que a Rô conseguiu na Itália, que deram um suporte pra gente, chegaram bem, tipo, sabe? Todo mundo foi incrível, assim. E aí eu acho que diz muito sobre isso, sobre os profissionais envolvidos, porque também exigia isso, assim, olha, a gente tá entrando num processo que é com todo mundo, a gente deixou isso muito claro desde o início, cara, que a galera vai ser puxado. Uhum. Eu acho que todo mundo foi pronto, assim, então, cara, realmente, assim, nada a dizer, muito massa Eu tô tudo. sugerindo um nome aqui de filme aqui de bastidor chamado. O título vai chamar O Primo Delas. Então você fazer esse já temos Maravilhoso! um título. Mas Olha, já aproveita a perguntar aqui, Renan. Você tomou aquele vinho lá que a Fran tomou? Porque a Fran tomou vinho pra caramba nesse filme aí. Sobrou vinho naquela casa. O Fran, o vinho é da Rô? Vocês tomaram o vinho da Rô também? a gente consumiu tudo da Casa da Rô, sem exceção nenhuma. Todos Assim. os queijos, todos os vinhos. Não, mas é aquele vinho. Enfim, eu posso contar com a bastidores que não vai interferir no filme. Eu tenho um Não. problemaço com suco de uva, porque eu não gosto de suco de uva, eu não consigo tomar suco de uva. Suco de uva me enjoa. E aí a gente não queria, enfim, a gente não bebeu em cena. A gente bebia, a boa gravação, a gente bebia todas as garrafas de vinho da Rô. Todas. Mas durante a cena, eu particularmente não gosto de beber em cena, então eu sempre prefiro que seja uma bebida fake. E aí a gente penou, nem lembro, era suco Eu de quê? Era também não lembro. eu não sei se era, não sei o que, berry, alguma coisa berry, que parecia a cor do vinho, mas não era. Aí eu provei e falei, esse dá pra passar, assim. Aí alguém falou, mas eu não gosto muito desse suco. Eu falei, não, então vai ter que ser o de uva e esse. Mas enfim, ali foi o tal do berry lá que a gente tomou. E agradecer os vinhos da Rô, que a gente tomou todos os vinhos da Rô. Bastidores, que a gente sabe que aquela garrafa começa cheia, nas fotos ali do Instagram, aquela garrafa nunca tá cheia, a gente vai acreditar. Não, a gente gastou todo o nosso dinheiro em vinho, queijo e pilhas, porque o Renan enlouquecido foi pro mercado e resolveu que tinha que comprar muitas pilhas por causa do gravador. Só que a gente não tem muita noção da moeda, se por causa de valor de pilha aqui e lá. E ele falou, não, eu peguei essa que é mais barata, porque ouro é muito caro. Cara, a pilha a gente gravava um take e acabava a pilha. Então a gente acabou com todo o nosso dinheiro em pilhas pros gravadores. Comprou a pilha da cidade toda. Lucas, eles mandam o roteirista resolver coisa de produção. É óbvio que não vai dar certo, você entende? Não, E aí, que vão me responsabilizar pelo negócio, entendeu? Peguei mais deixa isso barato. pra você. Protesta mesmo, Renan. Colocaram você numa posição do set que você não conhece. Não, isso aí. Entendeu? Esse é o momento. É o seu momento de brilhar, Renan. Fala tudo Eu agora, tinha mas- uma atriz matemática, 2 atrizes produtoras, quem é que foi resolver a pilha? O roteiro, você entendeu? Que não tem coisa que não faz sentido. O primo dela, segundo o canal O primo dela. dela é o primo dela. resolveu errado. Pessoal, e as locações, assim, foi um trabalho da Rô de pré-produção, assim, vocês só chegaram lá e ficaram, uau, esse lugar mesmo? Porque as imagens, assim, dos bastidores, assim, são deslumbrantes, assim, literalmente, como você falou, Fran, é um set pronto já, né, Itália, né? Conta essa história. Como é que vocês descobriram os cenários, né? Então, porque na verdade a gente tinha uma ideia assim, a gente precisava de um lugar para ser a casa da avó, a gente precisava de um rio para não sei o que, a gente tinha lugares específicos, né?
Então, a Rô, durante acho que uns 3 meses antes, né, Renan? É. Ela foi pesquisando, ela ia fazendo vídeo, mandando foto pra gente, a gente foi aprovando meio assim. Uhum. E aí e esse foi um trabalho completamente da Rô. Eu acho que, se eu não me engano, a gente chegou um dia antes também, né? E aí a gente deu É, uma volta. porque assim, nesse processo junto com a Rô também, além da coisa do validar as imagens, tinha uma coisa tipo, tá, Rô, mas isso, qual a distância disso da sua casa? Qual a distância disso para outra locação? Né? Porque a gente tinha que entender esse cronograma, essa ordem de filmagem, entender como que a gente ia fazer isso acontecer, né? E aí tudo Rô, realmente, assim, ela arrumou lugares maravilhosos. E aí eu e Fran, a gente chegou acho que uns 2 dias antes, assim, 2 ou 3, assim. E aí a gente passou em todos os lugares, a gente validou todos os lugares, a gente entendeu melhor essa coisa da locomoção. Aí foram, tipo assim, 2 dias ali pra poder. E aí eu já fui com a câmera meio entendendo, daqui pode ficar um plano legal, acho que pode ser assim, blá blá blá. Acho que você perguntou lá atrás e eu acabei nem respondendo, mas o filme é todo câmera na mão, assim, a gente não tem nenhum tripé, eu acho. Eu acho que não Tem tem nenhum tripé. É. Ele é todo câmera na mão, então eu já fui com a câmera vendo aonde, né, como já era um lugar lindo, né, então como usar aquele lugar a favor do filme, assim, né. Então a gente teve esse, que foi super rápido, mas aí conseguimos organizar tudo, assim. E aí, mas mérito muito da Rô mesmo, assim, desse trabalho mesmo. Tava da tudo meio pré, pronto, assim. É. Todos os objetos, a Amparo. Aí, enfim, cada um a gente levou mala de figurino também dentro do que podia, porque a gente não tinha dinheiro para pagar mala extra. É verdade. A Amparo trouxe bastante, assim, acho que todos os figurinos da Carla são da Amparo. Ainda conseguiu enfiar na mala dela objetos também pra gente compor cenário. E aí teve isso, assim, como a gente chegou antes, as minhas cenas com a Rô, a gente já foi adiantando, porque a Amparo tinha um tempo muito restrito por conta de trabalho. E aí, quando ela chegasse, a gente ia focar no dela e, de repente, terminar, enfim, cobertura, eu com a Rô depois. Só que eu acho que a gente precisava de mais um dia da Amparo e não ia dar tempo. E aí a gente pensou em comer cena, não sei o quê. E aí eu sei que ela pegou o celular, ela falou assim, deixa eu ver a possibilidade de alterar a passagem. Cara, ela apertou um botão sem querer. Ai, meu Deus, alterei pra daqui a 2 dias. Eu falei, é o destino. Alterou gratuitamente. E aí a gente conseguiu com mais calma terminar, assim. Mas eu falei, cara, o universo conspirou ao seu favor, porque ela não ia, ela só ia dar uma checada. Aconteceu isso mesmo. Esse filme aqui que a Carla deixou, né? O filme Do Jeito que Elas Querem, é um filme muito bonito mesmo, de 4 amigas que se passam na Itália. E de fato é um filme que tem um clima muito parecido com o 3 mesmo, assim, né? Bem bacana, ó. Do Jeito que Elas Querem, dá pra gente assistir depois aqui de cada cara. Eu ia perguntar do figurino, você até me respondeu aqui, os figurinos são de vocês, produção de vocês mesmo. Porque, de fato, se você olha, né, todas as imagens que vocês colocaram, né? De fato, cada personagem tem vida própria, né? Da roupa, da boina que você usa, desse estilo. Olha, eu acho que ela é melhor com uma boina, ela é melhor com um cachecol, alguma coisa do tipo. Assim, teve essa produção de personagens, além de tudo que vocês tinham criado antes, o background delas, teve essa da caracterização delas também, assim, que quiseram levar para tela. Teve isso, né? Tipo assim, a Carla é uma pessoa mais colorida, a Júlia é uma pessoa mais prática e a Rita é uma pessoa mais densa, né? Então, enfim, além das transformações que elas têm, a gente queria também determinar muito isso, assim. Então, na verdade, a gente vestia nossos próprios figurinos e ia ser um grupo, ia mandando as fotos. O que você acha disso? Essa cor combina para justamente ter essa diferença entre elas também, né? Então foi pensado, assim, por incrível que pareça, a gente conseguiu fazer um trabalho de figurinista. E isso muito elas mesmo, assim, as três que conduziram isso, assim, realmente. Renan, eu queria te perguntar, assim, o filme ele traz um pouco desse contexto de pandemia, resgata um pouquinho, né, dessa memória de pandemia, assim. Enquanto você estava escrevendo, assim, você sentiu que precisava se aprofundar ou achou que era melhor deixar uma coisa mais um subtexto, assim, porque é algo que imediatamente o público impacta, né, com um pouco, falou um pouco assim de pandemia, do que que você contasse um pouquinho, assim.
Tá. Cara, eu acho que é coisa da pandemia, porque a gente passou 2 anos. A gente rodou em 2023, né? 2 anos antes disso, mais ou menos, ali, a gente começou esses encontros, né? E esses ensaios, assim. Então pegou ali 2021, já não era, né, lockdown, assim, mas ainda tava todo mundo meio, né? E essa coisa online tava bombando, assim. Então acho que esse reflexo vem pro filme também. Acho que eu acabei trazendo isso no roteiro de novo, quando eu falo do processo pro filme, assim, né? Fazia parte do nosso processo isso, então acabou entrando, assim. Mas não como um fator, tipo assim, narrativo de trama da história, sabe? É mais como era a sociedade passou por isso, a sociedade teve esse momento, condizia muito pro início do filme, então fazia sentido narrativamente estar nesse momento, por tudo que a gente tinha criado, como a gente queria fazer. Mas é isso, assim, porque o 3 é uma obra viva até os segundos finais, assim. Quando eu digo isso, é realmente em roteiro, assim. A gente, por exemplo, tinha uma escaleta. Começamos a gravar. E que começamos a gravar, iam surgindo coisas, a gente botava. A gente não podou nada. Então, por exemplo, a gente gravou, sei lá, por meia hora, eu dentro do carro com a Fran, dirigindo, procurando a casa da Rita. E eu com a câmera, e rodamos, e rodamos, e rodamos. De repente, meu Deus, olha esse teatro abandonado. Aí, meu Deus, desliguei a câmera e falei, Fran, é isso, dá a volta no quarteirão, passa de novo como Júlia, você vai ver esse teatro, vai parar, porque é o teatro da infância de vocês. E aí, nesse teatro da infância de vocês, você vai entrar, vai ficar saudosa, e a gente ia criando, a gente ia fazendo, taranã, taranã. No primeiro corte de filme, tinha 2 horas, tava lá, tudo isso. E aí, a gente precisou edição. Aí, de novo, era uma outra criativamente, principalmente lá, assim, como a gente era meio isso, que a gente tá aqui, vamos fazer tudo, depois a gente resolve, assim, porque a gente tinha também a espinha dorsal, a gente sabia qual que era, entendeu? A gente não saía, não era nada tipo assim, vamos substituir isso e botar isso, não, era além. Temos isso daqui pra fazer, isso aqui dá pra fazer além? Dá, vamos fazendo. E aí depois a gente vê. Nossa, perfeito. E eu aproveito até para perguntar para vocês, assim, vocês já viram um filme? O filme tá pronto, falta alguma coisa? Eu queria que vocês contassem, assim, se vocês já viram, e se já viram, qual foi a sensação de ver o filme, qual foram os sentimentos, tudo que vocês queriam estar lá, faltou, dá pra pôr mais alguma coisa? Vai ter versão do diretor. Esse cara... eu vou deixar até pra Renan, pra ele liberar todo o sofrimento dele hoje. Não, é que assim, Lucas, se a gente precisa de outra live pra enumerar o caos. O caos que foi essa pós-produção, assim. Eu não conseguiria. Não, porque eu quero essas histórias a pronta entrega na minha mesa na segunda-feira, por favor. Assim, aconteceram das coisas mais absurdas que você pode imaginar. Lucas, aconteceu de eu estar com, sei lá, meia hora de filme editado. Falei, encerrei por hoje o trabalho, tá? Ó, tudo bonitinho. Aí salvei, fechei o computador, dormi, acordei, abri no dia seguinte. Vamos editar, vamos. Eu dei o play no filme que eu tinha editado. Estava tudo fora de sync, assim. De fechar os... Mudava, o programa mudava a imagem sozinho. Sozinho, como ele queria. Ele fazia o que ele queria. Ele assim, ele tinha vida própria. Assim, aí eu falei com o Renan. O Renan passou 3 dias nesse sofrimento. Ele dormia, quando ele acordava o negócio dava ruim. E assim, imagem que aparecia a técnica, o microfone que ele tinha cortado. Aí eu falei, Renan, faz o seguinte. Acorda de manhã, mexe, salva... Fecha o computador. Quando for à tarde, você abre de novo. Porque se não mudar tudo, o problema é quando você dorme. Então você não pode dormir nunca mais até terminar o filme. Genial, né? Eu realmente não sei como que ela é produtora, Lucas, que ela tem essas ideias. Você entendeu? Isso aqui. Mas, então assim, primeiro que ver o filme pronto, assim, quando... Cara, assim, uma alegria que eu senti, assim, eu tenho tanto orgulho do que a gente fez, tanto orgulho do que tá na tela,
tanto orgulho de todo, apesar de tudo que a gente passou, mas de todo o processo, assim, de ver o filme pronto, ver que tá tudo ali, sabe? A gente teve recursos da Lei Paulo Gustavo para finalizar o filme, através da Secretaria de Cultura aqui do Espírito Santo. Foi esse dinheiro que permitiu que a gente contratasse, tipo, profissionais para poder elevar a qualidade desse filme. A gente teve a consultora de montagem, pô, os meninos do som, cara, a gente gravou todo isso, a gente não tem microfone, não tem microfone, é som de celular, era fone, esse fone que você ouve, a gente escondia na roupa. Então, assim, o trabalho de finalização, assim, que tornou o filme que ele é hoje foi muito incrível. A galera realmente abraçou o filme, assim, abraçou esse processo. Mas, cara, é uma alegria, assim, que eu fico de, tipo... E não é uma alegria cega, né? A gente olha, a gente, né, tece as nossas críticas, a gente tem... Né, imagina, pelo processo que a gente teve e tal, mas, assim, o orgulho, a alegria, a satisfação, acho que tudo é tão maior, assim, que eu olho esse filme e só gratidão, assim, no peito. Cara, só lembrar que é o primeiro longa-metragem do Renan como diretor. Vamos falar isso aqui, vamos trazer o primeiro, a estreia do Renan em longas-metragens. Né? Olha só, vamos lembrar, vamos bater essa palma aqui, vamos jogar esse compete pra ele, o compete, diretor de curta. Aliás, um curta que vai ter logo mais aqui na página, daqui a algumas semanas vai estar aqui, a gente vai falar sobre o filme Os Cravos. Né, eu já bati um papo com o Renan e com a Fran sobre o filme, filmaço, tá ganhando prêmio a rodo aí, né, o filme. E, né, poxa vida, primeiro longa-metragem foi essa batalha, né? Não, e é isso, assim, acho que, né, você tocou num negócio que eu e a gente conversa direto sobre isso, assim, né, essa coisa do primeiro, assim, né, tem um peso diferente, claro, assim, de sentimento. E aí a gente fala direto isso, de cara, que orgulho desse ser o primeiro, assim, sabe? Que orgulho de ver esse filme, cara, da maneira que ele foi feito, como ele foi feito, como ele foi concebido, como ele foi produzido, finalizado, tudo isso, assim, e de estar pronto. Que orgulho de ter como o primeiro, assim, né, na direção, mas também como o primeiro da nossa produtora, assim, né, juntos E eu acho que o legal desse também é porque tinha esse desespero da montagem, né? Porque como foi tudo improvisado, então, por mais que a gente gravasse a cena de outros ângulos, não ornava as falas. Nenhum take era igual ao outro. Que dava certo, a gente comemorava muito, cara, funcionou, é isso. Aí, de repente, nosso som é muito ruim. Aí os meninos, cara, fizeram um trabalho incrível. Renan, nosso filme tem som, meu Deus! Aí, enfim, tem todo o fole. Agora a gente tem passarinhos no fundo. Aí o Beto que fez a cor, meu Deus, Renan, nosso filme tem cor agora. E foram essas pequenas vitórias. Né? Tem o som do Rio, olha só. Tem o som do Rio, tem passos, sabe? Todo o cuidado que eles tiveram no trabalho, a trilha. Quando o Pedro fez a trilha, entrou e foi ornando, sabe, com a cena. Até o crédito, eu finalizei o crédito anteontem, sei lá. Daí eu mandei pra Rô pra ela bater o olho, que sempre tem alguma coisa errada. Nossa, aí a Renan ligou, gente, eu amei o crédito. A gente foi comemorando as vitórias, sabe? Cara, foi muito isso, é legal mesmo, assim, a gente celebrava pequenas coisas, assim, que eram gigantescas nesse filme, assim, né? E porra, que orgulho, assim, real, assim. E aí o Renan me liga ontem e fala, não vou falar quem é pra não chamar atenção. Pô, Renan, você tinha né, indo um pouquinho, assim, pro final do live, pra não ficar tão extenso assim, eu lembro que você contou lá nos seus stories que você tinha uma novidade, né? Não sei aí se isso foi só para chamar o público, se é verdade ou não. Conta pra gente aí que essa novidade que fala rapidão aí, quero ver. Temos uma novidade, sim, senhor. Estamos aqui fazendo essa live para também celebrar todo esse momento. Assim, eu não consegui falar no início, Lucas, obrigado por você ter aceitado. A gente teve um bate-papo massa no Cravos, e aí, tipo, pô, na hora, assim, a gente tava, né, precisando fazer essa live, organizar isso, aí eu falei, pô, por que a gente não chama ele, assim? Vê se ele topa, sabe? Foi tão legal, foi tão, pô, informal que é a gente mesmo, a gente faz essa bagunça, assim, então, obrigado por você ter aceitado, assim. E aí a gente não só tá aqui também, nesse dia de hoje, contando um pouco do nosso processo, um pouco desse filme que a gente tem muito orgulho, mas hoje também, assim que acabar a live, vai ser disponibilizado o trailer oficial do filme. A gente vai postar esse trailer aqui no Instagram, no canal do YouTube da produtora também vai entrar. Então, assim,
Estamos soltando o trailer oficial de 3 pro mundo, assim. E aí, cara, quem tiver lá, assiste, compartilha, manda pra todo mundo. Manda pra família, manda no grupo da tia que mandar aquela foto de flor com bom dia. Fala, assiste isso. Sabe, assim, a hora é essa. Manda no grupo da tia do Zap, poxa vida, tia do Zap vai Manda, falar, muda o assunto. Fala, olha isso que legal, lembrei de você, sabe? E vai, solta o link, entendeu? Então, é isso, acho que é isso, assim, também celebrando esse novo passo, né? Assim, de tipo, acho que a gente compartilhou muita coisa de making off, mas agora eu acho que vai. A galera vai ter um senso maior do filme, assim, o que é com esse trailer e tal. Então, terminando a live, trailer disponível no Instagram da Gemastê, meu, da Fran. A gente vai soltar pro mundo. Não, agora eu quero contar bastidores aqui, né? Que eu perguntei pro Renan, acho que foi ontem ou anteontem, eu perguntei, Renan, você quer que eu faça um roteiro, teatro, pra gente poder conversar? Ele, não, peraí, eu vou falar com a Fran. A Lucas vai ser roteiro mesmo, vai o que der lá. Então, na verdade, essa live, né, é um braço de 3, assim. Não tivemos o roteiro, não tivemos nada, né? Vai discutir, senão a gente se perde, a gente não vai conseguir falar. Pergunta se quiser, se eu lembrar eu respondo. Vai, tá bom, bora lá. Ai, senão a gente fica muito armado, Lucas. Aí a gente brinca que a gente vai fazer alguma rodada de negócio. Quando passa, assim, tal, a gente faz, não, porque a gente tem voz de reunião. A gente tem que parar com essa voz de reunião. Que é sempre um negócio que você para, aí você nem mexe, assim, né? Você fica falando. Ai, Oi, para, prazer, então, eu sou a Fran. a gente muda, né? O tom de voz muda, assim. Eu falei, eu não gosto de receber esses negócios que eu fico pensando. Não, e é muito isso, porque a gente vai armado, a gente faz voz de reunião. Aí, se é coisa fora do que tá armado, a gente vai pro agudo, que a gente fica muito nervoso. Então é melhor a gente não saber de nada, entendeu? Não, E aí, se não souber, a gente puxa qualquer assunto e vida que segue. Exato. Isso, e foi assim que a gente descobriu a história da galinha morta, que vocês vão descobrir daqui a algumas semanas esse segredo da galinha morta, né? O oferecimento fromatoso. Mas vamos deixar claro que se não fosse a resolução do problema da galinha morta, o filme 3 Talvez não tivesse acontecido. Acho que era isso que eu ia falar. que resolveu o problema da galinha morta, né? Mas aí não resolve a pilha, você entende? Cadê? Então, É um negócio complicado, Lucas. Aí a pilha é o problema, né? Aí o dinheiro do orçamento, quase que tiveram que fazer vaquinha para voltar da Itália, né? Não, tive que comer miojo, porque ele gastou o dinheiro inteiro da produção em pilha, quer dizer. Aí você vê, quem que tem que resolver o problema da galinha morta é eu, porque quer dizer, não dá, né? Pô, Não tem a menor condição. Eu vi uma cena do filme, então posso dizer que então é por isso que só teve uma cena de café da manhã, então, no filme. Então, ele gastou. A gente comia tudo, a geladeira foi ficando muito vazia, não ia dar certo. Deu pra fazer um ovo mexido só. Era por aí o negócio. A gente inclusive teve nessa cena do ovo mexido que tá lá, a gente gravou e terminou. Agora vamos comer. A gente comeu, e depois a gente voltou. Então a gente também se usufruía dos objetos de cena. E às vezes acontecia de estar com a câmera aqui gravando, a mão ia, pegava e vinha alguém e falava, olha, continuidade, para de comer. A gente às vezes esquecia, tava ali. A gente ia roubando os queijinhos, sumindo da cena e tinha que repor, né? Eu acho que nos créditos finais deve ser a casa vazia, assim, sem nada, sem comida, sem nada, né? Deve subir só as imagens dos cômodos vazios, assim. Ai, enfim, gente, olha, eu desejo, assim, vocês já têm informações, assim, de lançamento, como é que vai ser os próximos passos, queria que vocês contassem também, acho super importante, assim, a gente vai ter um trailer hoje, que é algo dificílimo de fazer, escolher as melhores imagens para chamar o público, não é fácil fazer trailer, a gente já deixa bem claro isso, quando vem um trailer, né, com exceção das grandes produções, né, que tem muita grana para fazer um trailer, também custa dinheiro fazer um trailer bonito, é muito planejamento fazer um trailer, mas além do trailer, que a gente já sabe que é hoje, que é daqui a pouco a gente vai conhecer o trailer, como é que são os próximos passos que vocês estão planejando para o lançamento de 3?
Bom, a gente agora entra numa segunda fase, né? Assim, a gente teve essa fase com incentivo da Paulo Gustavo para conseguir finalizar o filme. E aí entramos aí nessa distribuição. A gente vem conversando com parceiros que a gente tem, por exemplo, a Fernanda, que é maravilhosa, ela já distribui nossos curtas para festival, então a gente já está conversando. Então a gente tá. Eu acho que o primeiro passo realmente é enviar o filme para festivais, assim, e ver o que a gente consegue com isso. Acho que é um primeiro momento. Mas a gente tem, sim, desejo de querer fazer pré-lançamentos aqui em Vitória, porque, né, foi com o recurso daqui que a gente conseguiu. Então, assim, a gente pretende fazer pré-lançamento para poder a galera poder assistir, talvez promover bate-papos, para falar mais, manter essa discussão viva, assim, do processo. E aí tudo vai ser... A gente vai comunicar no Instagram da Gemastê, no meu próprio pessoal, tem o da Fran também. Então, assim, isso vai ser amplamente divulgado quando a gente tiver. Então, por hora, assim, o que a gente tem é um momento de agora finalizar, porque a gente ainda tá, né, nesse processo de finalização do filme, assim. E aí soltar isso pro mundo, conseguindo ali festivais, e aí vamos avisando por aqui, assim. Mas é só acompanhar a gente que a gente vai avisar tudo que acontecer. Nossa, o filme. Nossa, é filme de festival mesmo, assim, né, gente? Vamos ser sinceros e não vamos ignorar isso, não. É filme para festival mesmo, é filme para ver em festival, para gerar debate, discussão, conversa. Né? Vamos dar esse protagonismo feminino, que são 3 mulheres em tela, 3 histórias fortes, assim, não dá para ignorar isso, com certeza, né? Chega de filme de machão aí, chega de filme de meninos, pô, precisa ter esse protagonismo real, palpável, né? Mulheres reais, né? Eu tô, assim, super fã e cara, conte comigo. Qualquer indicação, tô aqui na torcida mesmo, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Vai ser 2026 vai ser um ano mesmo, assim, para trazer 3 pro mundo e deixar ele voar mesmo, né? Profetiza, Lucas, profetiza. Amém, que a gente tá recebendo. Isso aí, gente. Olha, eu não vou me estender muito, fazer muita live, daqui a pouco o Instagram derruba a nossa live, a gente criou aqui no Instagram, às vezes dá umas dicas assim, mas eu encerro aqui fazendo um convite para todo mundo já ficar mandar para todo mundo, seguir Fran, seguir Gemastê, seguir o Renan nas redes sociais. Tem sempre conteúdos interessantes, o canal do YouTube também da Gemastê, super bacana, super legal de acompanhar. É isso, olha, Fran Matoso, parabéns, como você tá diferente no filme, né? Eu brinquei com o Renan que eu já posso pedir música no Fantástico, eu vi 3 projetos de vocês, né? Então, assim, em Cravos você tá diferente, né? Em O Triste Fim das Mulheres que Amei, tá muito diferente, em 3 agora, assim, camaleoa mesmo. E, Renan, parabéns, outro filmão pra conta aí, outro filmão pra colocar no currículo. E eu tô super feliz e agradecido por vocês terem me escolhido aqui. Conte comigo para qualquer novidade que vocês queiram falar. Estou à disposição, viu? Lucas, queria agradecer por você ter aceitado esse convite, assim, pra gente foi ótimo. Me senti super à vontade no outro que a gente gravou. Então, acho que veio aí para somar. Então, agradecer pela parceria. Estamos aqui também, se vocês precisarem. Se quiser mais fofoca, a gente tem também. Se quiser que a gente palpite nas coisas de vocês, a gente também gosta de palpitar. Tamo aí. É isso, cara. Obrigadão aí, Lucas. Foi, né, acho que a Fran, faço minhas as palavras dela, assim. Obrigado por ter aceitado, por isso, foi realmente incrível. E conte com a gente, assim. Parabéns pelo trabalho mesmo, assim, de divulgação, principalmente dos curtas. Eu muito feliz de que esse movimento esteja acontecendo. Tô aqui, só eu tenho aqui, ó, direto do CD da Itália, aqui, no meu Amaral, primeiro take aqui, ó. Exclusiva aqui. Isso aqui é objeto de produção, isso aqui eu vou vender logo mais. Quando o Renan ganhar um prêmio, ou você ganhar o prêmio também, um dos dois ganhar o prêmio, eu vou vender. Falar, tem uma edição de colecionador, né? Isso aqui vai financiar meu primeiro filme aqui. Profetiza, é isso. Eu quero todo mundo fazendo filme.
aí, ó. Ah, voltou. Bom, isso aí, gente. Olha, obrigado, viu? E uma ótima noite. E bora lá, solta esse trailer pra gente aí que a gente quer curtir e compartilhar. Eu não guardo isso pra você mais, não. Não, vai pro mundo. Assistam, compartilhem. Obrigadão aí, viu? Obrigadão a todo mundo que participou da live. Valeu aí, gente. Um abraço. Valeu, Obrigada. tchau, Renan. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.